Dia domingo, vamos seguir conversando. Acho que é o mínimo que eu posso fazer é ir dividindo a minha opinião com vocês. Por mais que eu ache que as coisas estão cada vez mais limitadas, né, do ponto de vista da construção de uma opinião simplesmente, né? O mundo está entupido de certezas, né? O idiota é aquele que está sempre certo, né? E o mundo está entupido de idiotas, né? As pessoas entupidas de convicções. Mas bem, eu quero fazer essa reflexão para que a gente possa, no mínimo, compreender a quantas andamos, né, nessa quadra histórica. Sabe, porque está muito difícil. A gente olha para o futuro, né? Mesmo antes da pandemia, as dificuldades de construir expectativas, né, elas são enormes. A gente tem dificuldade de construir o que vai fazer, seja do ponto de vista da organização do trabalho, né? Seja do ponto de vista da realização de aspirações sociais, né? Ou pessoais. A gente dá uma olhadinha para frente e as nossas capacidades de planejamento elas estão cada vez mais limitadas, né? Então eu penso o seguinte, que quanto mais a gente pensar sobre as coisas, refletir, talvez a gente consiga construir alternativas. E o mais importante, do meu ponto de vista, é tentar compreender por que as coisas acontecem. Esses episódios do Trump e esta condição explícita de dominação do mundo e do Estado por conta das Big Techs, as chamadas Big Techs. O que são as Big Techs? São empresas que chegaram, por exemplo, a avaliação patrimonial superior a US$ 1 trilhão. Apple, Amazon, Google, Facebook, etc, etc, etc. As Big Techs mandam e desmandam onde? Nessa esfera de construção da opinião. Elas tutelam, elas chancelam o espaço de construção do pensamento. Se tu pegar instrumentos tipo Wikipedia, a Wikipedia é a ode à mediocridade, ou seja, é a ode, a elevação daquilo que de mais característico tem na humanidade atual, a mediocridade. A mediocridade é média. E na humanidade atual, quando chega na média, tu chegou no topo. Né? Ninguém se aprofunda mais em nada, não precisa mais se aprofundar. As coisas precisam ser instantâneas, rápidas. As pessoas não perdem mais tempo para construir opinião e pensamento. Mas esse é o tempo que nós vivemos. O tempo da ódio à mediocridade. Vejam as redações de jornal. Pega a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul. Não vou nem falar, às vezes, de um português sofrível, descuidado, etc. Mas por um lado, o vazio do vazio do vazio nas matérias, e por outro, é a chupação. É só matéria chupada da Associated Press, da Folha de São Paulo, do Estadão, de outros órgãos. E a redação da Zero Hora terminou. Não adianta, a informação ela é sempre superficial. O que a gente faz? Recorre, é obrigado, é jogado para as redes sociais. E ali está o mundo dos novos donos do poder. Agora, por que a sociedade vai para essas coisas? Quer ver? Vamos pensar assim, por que a institucionalidade brasileira está se esfacelando a cada dia? Por exemplo, quando tu tem um presidente de partido chamado Roberto Jefferson, que tu vê tudo que vê, que tu vê tudo que faz, e ele continua sendo presidente de partido, um dos maiores partidos do Brasil, o PTB,
Tu não pode acreditar que o sistema partidário é sério, né? Não é possível. O cara posa em capa de revista com um fuzil. E o que aconteceu? Nada. Não vamos nem falar dos Bolsonaro da vida, né? O cara entra no Congresso Nacional armado, o Eduardo aquele. Mais de uma vez no gabinete do presidente da República armado, que é o pai dele, mas não interessa, é a presidente da República armado. O que aconteceu? Nada. Quer ver? Mariana, aquela tragédia, qual é o resultado? Quantos anos faz? Brumadinho, quantos anos? Boate Kiss, quantos anos? Aquelas crianças mortas no Rio de Janeiro, negras, aqueles negros mortos no Rio de Janeiro pela polícia, os negros em São Paulo, tal. Vocês têm notícia de decisões judiciais que os tenham condenado ou absolvido? Nada. Aí a pergunta é, como é que tu vai confiar num poder judiciário? Aquelas manchas de óleo que tomaram conta do Brasil antes da pandemia, elas simplesmente evaporaram? Nada. Então, ao invés de confiar no Estado, tu confia em quem? Nessa turma aí das Big Techs. Até porque as Big Techs, elas permitem que a imbecilidade flane. Dizia Humberto Eco, né? As redes sociais deram voz aos imbecis. Uma horda de imbecis. Se vocês forem ver, eu não vejo, não tenho estômago para isso. O que esses caras publicam em termos de violência é um negócio extraordinário, né? Aquelas deep web, né? Aquela coisa que é uma vergonha, né? Aí tu pega o Trump, né? Tem um grupo poderosíssimo, que inclusive essa moça que morreu lá, que fazia parte, disse que o Trump trava uma batalha secreta contra uma sociedade de pedófilos que lutam e não sei das quantas por conta do Satanás. Cara, é fantástico isso. E aí o que os caras fazem? Os caras se organizam por intermédio de redes sociais. O que são redes sociais? São estruturas públicas não estatais que quem regula é o dono do dinheiro. E eles fazem o poder. E eles se estruturam o poder. Vejam como o poder se articula e como em determinado momento eles, né, agem numa mesma direção. A turma do Trump já vinha usando uma outra rede social chamada Parler, parece. Parler. Ontem, né, a Apple, o Google e a Amazon retiraram esta rede social das suas lojas virtuais. Por quê? Porque dizem que a tal de Parler não tem regulação nenhuma, cada um faz o que bem entende. Sim, mas isso começou a fazer o que bem entende ontem? Não, né? E nós não temos capacidade para compreender estas coisas mínimas. Quantos de vocês já foram bloqueados pelo Facebook porque mostraram uma bunda, porque usaram uma palavra desavisada num texto qualquer? Ficaram de castiguinho no canto. Quantas vezes? E a gente não se dá conta disso. E por que essas coisas colam? Porque tu pega um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Fux. Até hoje o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, não largou uma nota repudiando os episódios do Capitólio. Não largou. E a gente diz o quê? Nada. E a mídia tradicional diz o quê? Nada. Aí o Fux é o mesmo aquele que deixou, por exemplo, o auxílio moradia para juízes durante 4 anos ali, vigiando numa liminar, que deu um furo no país de 6 bilhões de reais. E o que deu? Nada. Como é que tu quer que a sociedade confie nesse tipo de estrutura de instituição? Não tem como confiar. Tu pega Ministério Público, são os reis de caçar prefeitinho, vereador, chinelão, para lá e para cá. Agora, o que o Ministério Público Federal faz contra o Bolsonaro, que é um genocida? Nada. Como é que tu quer que a sociedade
confie neste tipo de instituição. Não tem como confiar. Querem que eu passe a lista de novo? Mariana Brumadinho, Kiss, blá, 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 blá. E olha que são casos de extraordinária repercussão. Aí tu imagina o chinelão lá na ponta. O que passa com o judiciário, com o Ministério Público. Pense. Isso é a vida real, esta é a sociedade operando. Esta é a sociedade que age a partir das suas aristocracias funcionais. Os caras perderam o pudor completamente. Aí tá todo mundo morrendo e os caras vão lá e pedem, os caras que eu digo STF, STJ, que o Butantan e que a Fiocruz reservem 7 mil vacinas, porque o sistema é essencial, os juízes. Ah, desculpe, não era para ser. Não, desculpa, o problema foi ter impedido, porque quando pediram, mostraram o que são. Como é que tu quer que a sociedade confie em gente desse jeito? As aristocracias funcionais tomaram o Estado para si. E estão cagando e andando para a sociedade, pelo menos é o que parece. Então, esta disputa, esta construção de legitimidades é que está posta nessa quadra histórica. E quando vem o Twitter e faz o banimento do presidente dos Estados Unidos de uma esfera de opinião que se estabelece numa plataforma pública, dando de ombros para o judiciário, para os juízes, é porque nós chegamos no ponto que a virada está chegando, do ponto de vista da construção das normativas que vão tutelar o nosso direito de expressar opinião. Ou alguém aí é a favor de censura prévia? Que é o caso. Trazendo para o ordenamento jurídico brasileiro, nosso, é o caso de censura prévia. O cara disse uma porcaria. Né? Em vez de condenar o cara pela porcaria, o que tu faz? Previamente, tu não deixa mais o cara falar. É simples assim. E aí se estabelece uma discussão cheia de salamaleques e não sei das quantas, sobre se isso é ou não. E o que mais incomoda, né? A esquerda embarcou nessa canoa furada. Por quê? Porque está embebida, embotada por um pragmatismo absolutamente suicida. É o que está acontecendo. O importante é ir conversando, sabe? Tentando compreender essas coisas, ouvindo o outro, lendo não só as nossas bolhas, vendo o que o outro lado pensa. Porque o outro lado, ele acaba, ao interagir num espaço que nós convivemos, todos queiramos ou não, acaba definindo os nossos próprios futuros. Pensemos, não dói, acreditem. Escutem os comunas. Escute a direita liberal. Escute a extrema-direita. Vejam o que eles estão fazendo, porque aí nós podemos nos defender. Agora, se vivermos nas nossas próprias bolhas, vamos morrer afogados por nós mesmos. Vamos falando, aos poucos. Eu estava resistindo vir aqui, mas eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Um bom domingo para vocês, boas reflexões. Abraço.